A gente vai saber agora os principais destaques com a nossa analista de economia, Débora Oliveira, já aqui do meu ladinho. Débora, havia ali alguma expectativa para algumas declarações do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, no que se refere à inflação, à meta fiscal, conjuntura internacional. Quais foram os recados dados? Todos esses, viu, Carol? Prometi, estou aqui de volta para falar sobre a ata. Então vamos lá. Começando pela grande expectativa do mercado. O ritmo de cortes vai continuar? Sim, foi unânime no comitê que o ritmo de cortes tem que ser esse de 0,50 e já ficou contratado, então, para a próxima reunião. Na ata, isso vem muito claro, de uma maneira unânime, o que passa um recado que realmente o Banco Central está ali alinhado nesse ritmo de corte de juros na taxa Selic. Mesmo com essas incertezas fiscais que começam a aparecer nesse cenário que a gente tem mais recente. E isso também foi observado na ata do Copom. Tem um parágrafo exclusivo falando sobre isso, sobre o aumento de risco por causa dessas incertezas fiscais dos últimos dias. O Copom reforça que, inclusive, é importante a perseguição, na verdade, da meta fiscal para que se continue com esse processo desinflacionário e também com o processo de corte de juros. Ou seja, não foi deixado de lado. O Copom, o Comitê de Política Monetária, segue observando o cumprimento de meta fiscal, o compromisso que o governo deve ter com a meta fiscal para que o Banco Central também continue com esse processo desinflacionário. Processo desinflacionário que, sim, foi observado, segue a trajetória que o Banco Central esperava da desaceleração econômica. Essa era a intenção quando se aumentou a taxa de juros lá atrás e que agora a gente vê o efeito realmente na prática. É o ritmo que o Banco Central espera e que, por isso, sustenta esse ritmo também de corte de 0,50 para a próxima reunião. O cenário externo foi observado, inclusive efeitos ali do El Niño, isso também foi observado na ata em alguns dos parágrafos, mas, de novo, o risco fiscal, o aumento de risco do país devido a essa questão fiscal é um dos principais pontos que segue sendo destacado, então, nessa ata que foi divulgada agora há pouco, Carol. Débora Oliveira vai seguir aqui comigo, Débora, porque a gente vai seguir falando de economia. Temos aqui uma dupla no estúdio, temos uma dupla lá no Senado Federal. Larissa Rodrigues agora na companhia da Carol Rosito, as duas chegando aqui na nossa programação para falar sobre o assunto de destaque lá em Brasília, que é reforma tributária. Temos aí um calendário definido pelo Senado de aprovação da proposta até o fim dessa semana. Hoje, a expectativa é de votação na CCJ. Carol Rosito, começa com você que está chegando agora aqui na nossa programação. Conta pra gente como é que se deu essa articulação do governo para garantir esse calendário, essa agenda para essa semana. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para a Larissa também que está aqui comigo hoje. Olha, a expectativa para essa sessão daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, sessão convocada então pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, para colocar em votação de fato o texto da PEC, da reforma tributária do senador, então, relator Eduardo Braga, né, Carol? Mas a gente sabe que até o início da votação, as articulações continuam acontecendo, isso porque o relator ainda busca algumas pequenas alterações para conseguir esse consenso, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser, então, o último passo até o plenário do Senado. Ontem, o relator Eduardo Braga foi ao Palácio do Planalto, convocado ali pelo presidente Lula, junto de ministros, para aquela reunião de líderes da base do governo, da parte do Senado, que foi até antecipada para ontem. Inicialmente aconteceria só amanhã, porque o presidente Lula queria participar também presencialmente dessas articulações e o senador também queria buscar ali, definir alguns pontos que ainda não tem acordo. Qual que vai ser a estratégia do relator, pelo menos até o momento, viu, Carol, em relação a essas questões? Apresentar o que eles chamam ali de voto complementar com algumas novas emendas. Essa estratégia não invalidaria, por exemplo, a discussão do texto em si, já que o parecer dele foi apresentado há 2 semanas. E aí foi cumprido aquele prazo de vista, aquele período ali de mais tempo para os senadores analisarem, e a estratégia é justamente essa: não apresentar um novo parecer, mas apresentar algumas emendas que poderiam, então, acatar e atender as demandas dos parlamentares, dos senadores, base e oposição, que estão querendo colocar ali alguns pontos finais em relação a essa proposta, a reforma tributária, que basicamente prevê a unificação de impostos, né, Carol? O governo está bastante otimista, saiu inclusive falando isso ontem, depois da reunião com o presidente Lula, Braga
Braga e os líderes lá no Palácio do Planalto. Acreditam sim na aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, mas no plenário do Senado ainda evitam falar em placares, porque a gente sabe que no plenário precisa ali pelo menos de um quórum mais elevado, 3/5 de votação, né, de votos a favor para conseguir passar a matéria. Em 2 turnos é uma votação um pouco mais complicada. Eles estão tentando vencer um passo de cada vez. De qualquer maneira, governo otimista com a expectativa da aprovação do texto do senador Eduardo Braga nesta terça-feira dentro da CCJ. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho, viu, Carol? Volto com você. Vou continuar com a Carol Rosito e com a Larissa Rodrigues para falar um pouco mais sobre essa articulação, né, Larissa? Para que o governo garanta esse calendário, algumas concessões aconteceram. Conta para a gente também um pouco mais sobre essa articulação do governo. A Carol Rosito fala, olha, não dá para cravar em um placar, não tem a posse do governo, mas o governo está otimista. Exatamente, Carol, bom dia para outra Carol que está em São Paulo também. Carol, a gente tentava avançar nessas negociações que foram até tarde ontem realmente nessa reunião. Há uma promessa, mas vale destacar que essa promessa vem do Palácio do Planalto, de que pelo menos 7 mudanças vão acontecer no texto quando se comparado com o texto apresentado na semana passada. Essas mudanças é uma tentativa de vencer o que a Carol explicava para a gente, a resistência a esse texto, em especial já pensando lá no plenário mesmo, nem tanto nessa votação hoje na comissão, porque a votação hoje na comissão para aprovar precisa do que a gente chama de maioria simples. Então, metade dos parlamentares votando hoje aprova esse texto que segue para o plenário do Senado. Mas lá no Senado são precisos 3/5, como a Carol disse, 49 senadores votando 2 vezes em 2 turnos, fica um pouco mais complicado. A gente até destacava aqui um detalhe muito importante, que o governo teve que abrir mão e ceder, em especial para a oposição e para a bancada do agro, um detalhe muito importante. Se comprometeu, Carol, na quinta-feira agora, desta semana, a colocar em votação os vetos ao marco temporal. Ou seja, envolveu aquele outro assunto que para a bancada do agro, né, Carol, é tão importante, que é essa questão da demarcação das terras indígenas, para poder já, quem sabe, conseguir derrubar algumas resistências, em especial da oposição, que também é grande parte ali dessa bancada do agro. Mas um detalhe importante, dessas 7 reclamações, digamos, mudanças que a oposição quer muito nesse texto, o governo também algumas quis sinalizar ali para o Eduardo Braga, relator, 2 a gente já consegue antecipar aqui conversando com alguns parlamentares. Primeiro, há muita pressão para se mudar como vai ser dividido o fundo regional aos estados. Para tentar resumir, os estados temem perderem a arrecadação ao simplificar esses impostos, vai ser criado um fundo para poder ajudar financeiramente a União, aqueles estados que arrecadarem menos, mas inicialmente a divisão desse fundo iria beneficiar muitos estados do Nordeste, que era uma reclamação lá da Câmara, mas, por outro lado, continua a reclamação do Centro-Oeste e do Sul do país. Então, existe essa expectativa, Carol, de, quem sabe, conseguir também avançar e mudar na divisão desse fundo. Outro detalhe importante é uma promessa de ajudar também financeiramente aqueles estados que conseguirem serem mais fiéis e aumentar a arrecadação com o tempo, para não chegar daqui a 30 anos, quando terminar esse período de instalação da reforma tributária, esses estados estarem arrecadando menos, já que vai ter muito imposto sendo mais federal. Esse detalhe hoje, expectativa, a gente está aqui na porta, né, Carol? 9 horas, mas sempre costuma atrasar, né? Bastante tranquila a movimentação ainda por aqui, está um pouco cedo de fato, os parlamentares estão chegando aqui no Senado, especificamente no túnel do tempo de onde a gente fala. Início da sessão a partir das 9, daqui a pouquinho, com essa previsão, viu, Carol, de votação. Lembrando que, com todas essas alterações que a Larissa citou, provavelmente isso vai levar o texto de volta para a Câmara dos Deputados. Isso porque o texto saiu de lá, os senadores fizeram alterações, o senador Eduardo Braga trouxe alterações ali importantes ao tema geral ali da reforma tributária, e por lá os parlamentares também já estão se movimentando para ver como é que vai ser a tramitação a partir das próximas semanas. Mas um passo de cada vez, hoje a gente vai acompanhar, claro, a expectativa da votação na Comissão de Constituição e Justiça.
Vamos sim, é isso. Estamos com a Carol Rosito e a Larissa Rodrigues por lá, acompanhando as movimentações, o que está sendo falado nos corredores do Senado. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais. Eu já estou com a Débora Oliveira, eu continuo aqui com ela, porque, Débora, a gente destacava, tanto com a Carol quanto com a Larissa, as mudanças no texto. O texto que está no Senado desde julho já passou por algumas modificações. A Larissa destacava algumas delas. E o que também chama a atenção, o grande número de setores que quiseram entrar naquelas exceções ao IVA. Exceção, quando a gente fala, é justamente ter uma alíquota reduzida do imposto. Há uma demanda muito grande para que aconteça por parte de vários setores essa entrada nesse grupo de setores. E o secretário extraordinário da reforma tributária, o Bernardo Api, ele inclusive confirma à CNN que por conta desse aumento do número de setores envolvidos nessas exceções, a alíquota sobre o valor agregado, que é o IVA, pode chegar a 27,5%. Antes da análise, a gente acompanha a declaração dele. É importante dizer que sim, a gente está estimando um aumento de 0,5 ponto percentual em função das mudanças feitas no Senado, mas é importante entender que o senador Eduardo Braga fez mudanças, algumas que têm o efeito oposto, de ajudar a reduzir a alíquota padrão. Então, se não fossem essas mudanças feitas, como, por exemplo, pegar uma parte importante do setor de transporte de passageiros e tirar da alíquota reduzida, colocar em regime específico, esse efeito poderia ser ainda maior com as mudanças feitas no Senado e, portanto, o relator fez um trabalho para mitigar esse efeito sobre a alíquota. Agora, Débora, se chegar a 27,5%, a gente vai estar diante de um dos maiores IVAs do mundo, ou o maior? Exatamente isso, o maior, Carol. Eu trago até aqui um ranking para poder a gente acompanhar isso e entender para onde que vai, então, o Brasil no topo dessa lista depois desse IVA. Olha só, o Brasil passaria a ter, depois dessa reforma, um IVA de até 27,5%. Lembrando, são várias exceções. Mais de 700 emendas já foram apresentadas e deve sofrer mais modificações até o final mesmo, até a aprovação. Depois disso é que a gente tem a Hungria, que até então dominava ali realmente 27% de alíquota que eles têm de imposto. E aí, em seguida, Suécia, Portugal, olha só, Argentina e Espanha. Argentina, que a gente sabe que vem enfrentando também um problema seríssimo na economia. E aí, esse ranking vai descendo ali para vários países. Mas aqui, ó, o Brasil vai se destacar passando bem na frente realmente de países como Hungria, como Suécia, ou seja, que tem uma economia que é totalmente diferente. Se a gente para poder pensar, o Brasil está ali na lista de países emergentes. Então, na lista de países emergentes, a gente está bem longe, inclusive, dos outros impostos que são pagos nos outros países. E esse é um ponto muito preocupante, ouvido, inclusive, por vários analistas que conversamos aqui na CNN Brasil. É para onde vai realmente essa alíquota, diante de tantas exceções. Mas, por outro lado, Carol, está valendo aquela máxima, ruim com ela, pior sem ela. Essa é a situação. Com todos os economistas que eu já conversei sobre essa reforma, com qualquer pessoa que você pergunta, o que você está achando da reforma e da maneira como ela está sendo mudada, com tantas emendas, Débora, é pior se não tiver. São 40 anos já tentando fazer essa reforma. Então tá valendo um pouco mais agora essa máxima do ruim com ela, pior sem ela, mesmo a gente enxergando a um IVA desse tamanho, dessa proporção. E isso também explica a pressa do governo em correr com o calendário, porque quanto mais tempo temos ali de discussão no Senado, maior é a pressão de vários setores da economia para tentar entrar nesse grupo de exceções, o que culmina nesse IVA de quase 27,5%. Exatamente, e são vários pontos a serem observados, inclusive acredito que eu tenho outra tela aqui para poder já passar para vocês, alguns desses destaques a serem discutidos. Um deles, inclusive, como por exemplo, a trava para aumento da carga, que aí é onde, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que a gente não vai extrapolar tanto assim nesse IVA, porque teria então essa trava de aumento na carga com base nas arrecadações de PIB e arrecadação de 2012 a 2021. Mas perceba, se a gente já tem estados e municípios aumentando impostos a partir de agora, né, aumentando inclusive essas taxas a serem pagas, como é que a gente vai voltar, vai retroceder e diminuir para poder ficar com base naquilo que foi arrecadado lá atrás? Esse é um ponto ainda a ser discutido. O regime diferenciado que ganhou os novos setores, como a gente falou agora há pouco, da bancada ruralista, e ainda deve ouvir outras demandas, né? O aumento do poder do FDR, que é o fundo que passou para 60 bilhões, depois dessa alteração aí do Eduardo Braga, do texto, mas que deve ainda sofrer algumas modificações para atender a diferença entre os estados, como a Larissa Rodrigues estava muito bem agora pontuando para a gente. Ao longo do dia, a gente deve ver mudança nisso aqui também. Além disso, foi apresentado ali 2 impostos para 2 tipos de cesta básica. O imposto 0,8
zerado que a gente já tem na cesta básica tradicional do Brasil e a outra cesta básica que incluiria, por exemplo, a carne, só que aí teria uma alíquota reduzida para essa cesta básica, ou seja, seriam criadas duas cestas. São muitos pontos, gente, 700 emendas, mais de 700 emendas. Então, até essa reforma realmente ser aprovada, passar pela Câmara, a gente vai ver muita coisa pela frente. E, de novo, valendo aquela máxima, ruim com ela, pior sem. Débora Oliveira, nossa analista de economia. Obrigada, Débora. Bom dia para você. Até amanhã.